Uma ótima noite para vocês, queridos amigos. Hoje vamos aprender como andar de uma forma que você não se canse, percorrer uma longa distância durante muito tempo e, ao mesmo tempo, para que os músculos das pernas, das costas e de todo o resto do corpo não fiquem cansados. Como é possível andar mais rápido e, ao mesmo tempo, gastar o mínimo de esforço? E andar devagar também pode ser difícil para algumas pessoas. Até mais difícil do que andar rápido, porque há menos momento de inércia. E como é possível também não se cansar nesse caso. Então, amigos, a primeira coisa que vocês precisam fazer é ficar em frente ao espelho e observar. Se durante o passo você tiver essa inclinação lateral, ela acontece ou no momento em que você pisa com o pé da frente, ou seja, você precisa ficar em pé, pode colocar um pé à frente e o outro atrás, como se já tivesse dado um passo e começar a dar o próximo passo. E no momento em que o seu pé toca o chão, observe se você tem essa inclinação para o lado, se a cabeça se desvia da linha central para o lado ou não. Isso pode acontecer no momento em que o pé pisa. Essa é a primeira opção. O pé toca o chão e, nesse momento, sua cabeça se inclina um pouco para o lado, saindo da linha central. Ou pode acontecer no momento em que a perna de trás fica na ponta do pé, quando você coloca o pé na ponta antes de levá-lo para frente. E nesse momento, às vezes você se inclina assim. Então você pode até gravar um vídeo, se o espaço permitir, grave a si mesmo. Veja como você está andando. E aqui você pode perceber que talvez de um lado exista essa inclinação e do outro não, ou de um lado ela seja maior e do outro menor. Preste atenção nisso. E repare em que momento isso acontece. Se é no momento em que você apoia o pé no chão ou quando começa a colocar o pé na ponta dos dedos. Ou se isso acontece em ambos os momentos. Se não estiver claro, apenas tenha em mente que esse movimento atrapalha o seu caminhar. Por que essa inclinação aparece? Com essa inclinação, você se ajuda a trazer a perna para frente a partir daquela posição traseira, quando a perna está atrás, como se estivesse puxando ela para frente. E há dois motivos para isso acontecer. Bem, na verdade, há vários motivos. O mais comum é que o músculo iliopsoas não consegue puxar a perna para frente a partir da posição traseira. E o músculo da panturrilha está fraco. E por isso, no momento em que você precisa apoiar o pé, ficando na ponta do pé, o seu centro de gravidade se desloca muito rápido para cá. E a fraqueza do glúteo médio, do glúteo máximo na perna, até mesmo do extensor do quadril na perna, que ficou aqui na frente, também pode causar essa inclinação. Então, amigos, o que precisamos aprender a fazer? O primeiro movimento que vocês precisam aprender para que os músculos não se cansem demais ao caminhar é fazer com que o músculo iliopsoas e o músculo da panturrilha, principalmente o gastrocnêmio e o sóleo, trabalhem no momento certo. Muitos se preocupam com o funcionamento do glúteo durante a caminhada e tentam contrair o músculo glúteo de propósito. No momento em que a perna está para trás, como exercício, isso pode ser utilizado. Ou seja, esse movimento aqui, quando você está andando e segura a perna propositalmente nessa posição, estica, contrai o glúteo, sente como ele se contrai. Se você tiver bem desenvolvidos o músculo iliopsoas e a parte da frente da coxa, pode se dar ao luxo de fazer isso. Eles são desenvolvidos e elásticos ao mesmo tempo. Se você tiver problemas com o músculo iliopsoas, se ele não estiver bem desenvolvido, então, ao dar um passo, a sua pelve vai girar em excesso, porque junto com o glúteo, os músculos das costas também vão se contrair. E o músculo iliopsoas não vai se alongar o suficiente. Ou seja, ao caminhar assim, quando você tenta contrair os glúteos, o ideal é que aconteça assim. A sua pelve deve permanecer no lugar. Ao mesmo tempo, o glúteo deve contrair bem aqui. E depois, o glúteo se contrai. E a lombar mais ou menos mantém sua posição natural.
O músculo iliopsoas, ele ao mesmo tempo se alonga e mantém o tônus, ou seja, esse movimento exige que o músculo iliopsoas e o reto femoral estejam bem desenvolvidos, para que depois, a partir dessa posição, você consiga levar a perna para frente. E para manter a posição estável do tronco sem inclinação, o glúteo médio e o glúteo máximo do lado oposto também precisam sustentar a parte posterior da coxa. Ou seja, esse é um movimento bastante complexo. Não é bom começar por ele. É um movimento mais esportivo, ou seja, é mais difícil e exige um bom desenvolvimento do músculo iliopsoas. Se uma pessoa despreparada, com glúteos fracos, e geralmente com o músculo iliopsoas encurtado, tentar fazer isso, no momento em que ela tentar contrair o glúteo, o movimento vai acontecer junto com a rotação da pelve, ou seja, a pelve vai mudar dessa forma. Isso vai acontecer porque o músculo iliopsoas não vai permitir que ele seja totalmente alongado, porque ele não está acostumado a fazer isso. E por causa disso, o movimento vai ser excessivo na própria região lombar e a pelve pode acabar girando dessa forma aos poucos. Ou seja, em vez de, junto, o glúteo também vai trabalhar. Mas, junto com o glúteo, os músculos das costas vão se tensionar em excesso. As costas vão ficar sobrecarregadas e o glúteo pode enfraquecer ainda mais por causa disso. Se por causa da rotação da pelve, o espaço para as raízes nervosas diminuir, ou seja, quando temos, depende das características anatômicas, ou seja, aqui está uma boa posição natural, por exemplo, da região lombar da coluna. Para cada raiz nervosa, que é uma continuação da medula espinhal, é a ligação do cérebro com suas pernas, com todo o corpo, mas a lombar é responsável pela parte inferior do corpo. E é aqui, no forame intervertebral, que sai a continuação da medula espinhal, a raiz do nervo, que depois se ramifica em vários nervos. E se esse forame intervertebral começa a diminuir de volume, por vários motivos, pode ser simplesmente uma mudança na posição da pelve. Ou seja, ela mudou, está vendo, já ficou mais estreito, mas a carga nas articulações aumenta. Aos poucos elas podem se deformar, o disco pode se lesionar. O disco foi lesionado, formou-se uma hérnia. Esse é um processo reversível, ou seja, é uma lesão do disco, um processo agudo, inflamação, depois ele cicatriza, a raiz do nervo para de ser irritada, para de inflamar. E tudo se normaliza, a pessoa fica praticamente saudável. Fica até mais saudável do que era antes. Mas, se a articulação se deforma, aqui vai surgir uma artrose. Então a articulação deformada começa a comprimir a raiz do nervo. Aí já não tem mais o que fazer. Por isso, sobrecarregar com esse movimento é perigoso. Pode surgir artrose, espondiloartrose, que depois leva a alterações irreversíveis, então não vale a pena começar por isso. Por onde então devemos começar? Ou seja, isso já é o próximo passo depois que você recuperou o próprio movimento da passada. Se você percebe que durante a passada, o principal sinal é que você se inclina para o lado assim, não tente contrair o glúteo de propósito durante a passada, porque isso ao mesmo tempo vai fazer com que você dê um impulso com a perna desse jeito. Ou seja, muitos pensam que vão andar mais rápido quando começarem a se impulsionar mais forte com essa perna de trás. E muitos acham que para acelerar é preciso dar esse impulso mais forte, se empurrar mais para frente. O que acontece nesse caso? Por causa desse movimento, a pessoa se empurra para frente, depois freia com a perna da frente, precisa colocá-la à frente do corpo. Ocorre um impacto aqui e praticamente não há aceleração. A cada passo, ocorre uma pequena aceleração e parada. Aceleração e parada. E com isso, a lombar e todos os músculos ficam sobrecarregados, além de haver um impacto constante desse tipo. Esse desejo acontece com muitas pessoas, porque elas se lembram de como correm e acham que podem acelerar o passo da mesma forma que na corrida. Ou seja, durante a corrida, começamos a nos impulsionar com mais força.
Mas isso funciona porque esse impulso acontece no momento em que a outra perna está no ar e praticamente há um momento durante a corrida em que os dois pés não tocam o chão. No passo, isso não acontece. Ou seja, no passo não existe esse momento em que ambos os pés estão fora do chão. O tempo todo, durante o passo, um dos pés está tocando o chão. E por isso, se tentarmos nos impulsionar com a perna de trás durante o passo para ganhar velocidade, acabaremos empurrando excessivamente a nossa pelve para a frente desse jeito. E depois teremos que pará-la. Parar ou com um impacto, com o esforço da perna que estiver à frente, ou com as costas. Ou seja, teremos que parar esse movimento o tempo todo usando a curvatura das costas. E ela também vai se cansar. Então, como devemos acelerar? Para alguns, esse movimento será totalmente incomum. Então, eles nem vão entender como isso pode ser usado. Em que momento durante o passo esse movimento pode ser feito? Mas primeiro precisamos experimentá-lo e depois vamos adicioná-lo ao passo. Então, o primeiro movimento que precisamos treinar é este aqui. Você simplesmente se senta no chão. Não no chão, na cadeira, sente-se na cadeira. Vou mostrar assim para você. Depois vou mostrar também na cadeira. Ou seja, você se sentou e, de preferência, pode fazer como eu. Sentar em um degrau, assim fica mais fácil para você aprender esse movimento. E agora, é melhor fazer isso sentado, não em pé, assim como eu estou fazendo. Você pode ficar assim, pode colocar o pé em um degrau. Depois vou mostrar como fazer isso no chão. Ou seja, você se sentou e agora precisa abaixar o calcanhar assim, depois levantar na ponta do pé, abaixar de novo e levantar na ponta do pé. Nesse momento, veja, o seu joelho começa a subir, aí ele desce e sobe de novo. Pronto! Você fez esse movimento várias vezes. Agora você abaixou a sua perna, o seu calcanhar. Esse movimento agora precisa ser rápido, como se fosse por inércia. E com esse movimento, o seu joelho, veja, sobe para cima, por inércia. E depois, já depois que você se impulsionou, esses músculos aqui começam a trabalhar. Assim, fica mais fácil levantar a perna. Se você simplesmente deixar o pé no chão e tentar levantar a perna desse jeito, só vão trabalhar os músculos da coxa aqui. Esse movimento aqui, se você começar a fazer esse movimento, bom, você vai conseguir fazer, sei lá, 20, 30, 50 vezes. Depois disso, vai sentir como o músculo fica cansado. Se você fizer esse movimento desse jeito, ou seja, ajudando com o impulso do pé assim, então esse movimento pode ser feito praticamente infinitamente. E você precisa dominar isso dos dois lados. Ou seja, assim, abaixou um pouco o calcanhar e empurrou a perna para cima. Você pode colocar um pouco mais perto ou um pouco mais longe, como for mais confortável para você. Ou seja, você só precisa aprender a fazer esse movimento. Usando a inércia, usando esse impulso, aprender a levantar a perna para cima. Esse é o primeiro passo. Se não for possível, mas o ideal é que seja. Uma vez, você pode encontrar uma maneira de fazer assim. Dá para fazer a mesma coisa sentado em uma cadeira. Ou seja, você senta, coloca a perna e precisa fazer a mesma coisa. Então, uma opção é simplesmente levantar a perna para cima. E aqui você levanta depois de um impulso assim, bem, ao mesmo tempo que o impulso, de um lado e do outro. Esse movimento você precisa dominar. Ou seja, se você fizer devagar, primeiro o pé sobe na ponta e com esse movimento você se impulsiona para cima. Esse é justamente o próximo passo. Você precisa aprender a fazer esse movimento já em pé. Ou seja, primeiro, o mais fácil é aprender sentado, depois, no segundo passo, você aprende a fazer em pé. O mais confortável, para nada te atrapalhar, é inclinar levemente a parte superior do corpo para frente. Por exemplo, você pode se aproximar de uma parede, se apoiar um pouco nela
Pode se apoiar em uma mesa, em um parapeito de janela e tente fazer o mesmo movimento. Ou seja, primeiro coloque o pé na ponta algumas vezes, apenas levante ele e depois junte. Esses dois movimentos são exatamente iguais aos que você fazia sentado, ou seja, esse movimento aqui. Ou seja, você meio que, com o impulso desse empurrão, começa a ajudar o músculo quadríceps a levar a perna para frente. Na próxima etapa, você coloca a perna para trás desta forma, ou seja, para que uma perna fique atrás e a outra fique na frente. Nesse momento, você pode se apoiar, é até melhor se apoiar com as mãos na parede. Primeiro, é melhor um pouco mais baixo, assim, para que você tenha apoio, porque aqui vai ter carga na perna. Ou seja, com o peso na perna, vai ser mais difícil fazer isso. Por isso, quando estiver aprendendo, o primeiro passo é aprender a fazer sentado, levantar a perna. Depois, com inclinação, você coloca as pernas em uma linha, depois uma perna atrás, mas também com apoio à frente. Para que serve esse apoio à frente? Para que você não tenha peso na perna de trás. Porque, quando você se apoia assim com as mãos à frente, não há peso na perna de trás. E esse movimento vai ficar mais fácil para você. Se você não se apoiar, ou se apoiar direto na parede, se o seu músculo da panturrilha e o iliopsoas não estiverem bem desenvolvidos, então esse movimento vai acabar sendo feito com inclinação, porque uma das razões para inclinar para o lado é justamente não conseguir fazer esse movimento. É quando, no momento em que o seu pé fica na ponta, ele deve avançar para frente, ou seja, esse movimento de impulso com a ponta do pé, ele deve acontecer junto com o trabalho do músculo da parte da frente da coxa, o reto femoral, e o músculo iliopsoas. Eles precisam trabalhar juntos. E se o seu músculo da panturrilha trabalha junto com a extensão do quadril, junto com o glúteo, você faz desse jeito, ou seja, você empurra a sua pelve através da perna esticada. Tá vendo? Você empurra a pelve e no final, você faz esse movimento. Ou seja, você deu o passo, empurrou a pelve. Agora você precisa de alguma forma mover essa perna para frente, por isso você precisa se inclinar, levar essa perna um pouco para o lado e se tentar dobrá-la, vai acabar inclinando para esse lado também. Ou seja, é um movimento que gasta muita energia. E aqui, o que acontece com você? Impulso e avanço da perna. Impulso e avanço da perna. Ao mesmo tempo que o gastrocnêmio e o músculo sóleo, ou seja, os músculos da parte de trás da perna, também entram em ação os músculos da parte da frente da coxa e o músculo iliopsoas. São eles que levam sua perna para frente. Ou seja, o próximo passo é, inclinado, aprender a fazer esse movimento. Aqui, ao mesmo tempo, você também treina para não empurrar seu quadril para frente. Esse hábito está errado. Quando você coloca o pé na ponta, o quadril começa a ir para frente. Isso não deve acontecer durante o passo. Tente, no momento em que você leva a perna para frente, manter a distância. Por exemplo, você faz esse exercício usando uma mesa ou, sei lá, um sofá, qualquer coisa assim. E preste atenção para que a distância entre o seu quadril e o sofá ou a mesa não mude. Para que, no momento em que você apoia o pé na ponta, isso aqui não aconteça. Ou seja, para que o seu quadril não se aproxime para cá. Ou seja, o ideal é que ele permaneça na mesma distância que estava no início. A próxima etapa é começar a se endireitar aos poucos. Ou seja, esse movimento deve começar a sair não só inclinado, mas também em uma posição mais próxima da caminhada. Para isso, o rolo é muito útil. Você pega ele e coloca um pouco acima do joelho, desse jeito. Pressiona para que ele não caia. A outra perna, no começo você pode começar com elas alinhadas. E então você começa a levantar a segunda perna da mesma forma. Levantou, abaixou. Primeiro, mantenha na mesma linha. Depois, fique de pé de forma que uma perna fique atrás e a outra na frente.
e repita o mesmo. Primeiro com uma perna, depois com a outra. Também você fixa o rolo, mas é mais conveniente usá-lo assim. Primeiro, coloque uma perna na mesma linha. Aprenda a fazer esse movimento. Você vai perceber imediatamente como vai começar a balançar no começo. Também vai precisar aprender a manter a posição. O músculo glúteo médio vai ficar cansado. Talvez até o músculo iliopsoas no começo. Depois, colocamos a perna para trás e fazemos o mesmo movimento. O que estamos fazendo dessa forma? Ou seja, estamos aprendendo a não empurrar a pelve para frente. Porque aqui, estão vendo, estamos aprendendo a levar a perna para frente, usando justamente o músculo da panturrilha e o músculo iliopsoas ao mesmo tempo. Porque, se fizer errado, o rolo cai. Estão vendo? Ou seja, se no momento em que o pé fica na ponta, a pelve se move para frente, o rolo vai cair. Se fizer tudo certo, não vai cair. Na próxima etapa, colocamos o rolo aqui, na região do sacro, ou um pouco, mais ou menos, na região dos glúteos, como for mais confortável. Na região do sacro é mais conveniente, mais ou menos aqui. Assim, você coloca aqui desse jeito. Ou seja, para que a sua pelve também fique fixa, você coloca assim, pressiona. E fazemos a mesma coisa, primeiro em uma linha. Aqui você também vai aprender a não posicionar o pé muito aberto. Porque, veja, se o pé ficar muito aberto, sem inclinação, não dá para fazer isso. Ou então, teria que girar, mas também não vai dar certo. Ou seja, por isso, nesses exercícios, você também vai aprender ao mesmo tempo como, durante o passo, o quão aberto ou fechado o seu pé deve ficar. E aqui, quando você fixa o quadril, você automaticamente vai perceber que o tronco ele começa a se mover de uma certa maneira. Porque quando você perde a possibilidade de inclinar de um lado para o outro, o tronco não pode ficar imóvel durante o movimento, durante o passo, e ele vai começar a fazer uma rotação do tronco. Aqui é onde vão surgir problemas. Para aqueles que não faziam esse movimento há muito tempo, eles podem começar a girar o tronco junto com a cabeça, porque a cabeça perdeu a capacidade de se mover separadamente dos ombros. E é por isso que o próximo passo agora também vamos corrigir isso. Aqui é a mesma coisa. Os pés estão alinhados. Uma perna à frente, a outra atrás. E é isso que você treina. Faz. Quanto mais você colocar a perna da frente para frente e a de trás para trás, mais difícil vai ser para você fazer. Por isso, escolha uma posição confortável para você por enquanto. Aprenda a fazer o movimento em si. Fique atento para não sentir nenhum desconforto e para não sobrecarregar muitos músculos. E o próximo passo, o que fazemos? Agora colocamos esse rolo bem aqui. Então, antes tínhamos a coxa atrás, o glúteo e a cabeça. E aqui é a mesma coisa. Colocamos ele assim, desse jeito, e você repete tudo da mesma forma. Ou seja, você coloca o pé na ponta, leva para frente. Para que isso serve? Para que o seu tronco comece a girar, mas a cabeça praticamente não gire. E isso vai eliminar de vez essa inclinação de um lado para o outro. Se você percebe que durante o passo essa inclinação para um lado acontece muito forte, vai ser muito difícil se livrar desse hábito se você já faz isso há muito tempo. Então, como é possível fazer isso? Mais uma opção. Por exemplo, você percebe que a cada passo você se inclina assim para a esquerda, para a direita menos, mas para a esquerda mais. Ou seja, a cada passo você se inclina para esse lado. Em que momento isso pode acontecer? Pode ser no momento em que o pé fica na ponta dos dedos. Pode ser quando desce, ou pode ser quando essa perna passa assim para frente. Várias opções. Não faz diferença, serve para todos os três casos. Pegue um rolo, pode ser uma bolinha, coloque aqui, entre. Bom, coloque um pouco acima da orelha para ficar mais confortável. Fique de pé, de forma que você não incline para cá, mas sim um pouco assim, para cá, até.
Incline-se para o lado oposto, ou seja, para o lado que não é o habitual para você. E a partir dessa posição, você começa primeiro a mesma coisa: levantar a perna. Primeiro, mantenha as pernas alinhadas, encontre uma posição confortável. Depois, coloque uma perna um pouco à frente e a outra atrás. Tente fazer o mesmo. E depois, faça o mesmo para o outro lado. E muitas vezes acontece que de um lado esse movimento é muito mais fácil de fazer e do outro é mais difícil. Você pode fazer com as duas pernas, de um lado e do outro. Ou seja, seu objetivo ao fazer esses exercícios é observar para qual lado está mais difícil, onde não há coordenação dos movimentos. Porque às vezes acontece que esse movimento de inclinar é tão habitual que, quando você tenta segurar o rolo assim, ele não fica, pode até cair desse jeito, de tanto que você se acostumou a fazer esse movimento. Então, amigos, isso pode até ser chamado de movimentos de coordenação, ou seja, até agora não houve nenhum exercício que treinasse ou fortalecesse os músculos, mas já treinando desse jeito, o que você vai conseguir? Você meio que estabelece a combinação correta no trabalho dos músculos, porque aqui está o jeito errado. Uma das maneiras erradas de como os músculos funcionam é quando o músculo da panturrilha, aqui temos o gastrocnêmio, o músculo sóleo, vamos dizer assim. O gastrocnêmio contraiu, e ao mesmo tempo o glúteo também contraiu. E nesse momento a perna se estendeu. Mas, na verdade, também dá para andar assim. Só que é um jeito mais complicado. Nesse caso, é preciso que essa perna faça o movimento correto, específico, e também deve haver equilíbrio da pelve. Mas, por enquanto, não vamos complicar. Vamos dizer que esse movimento está errado. Porque, para que tudo aconteça corretamente, como acabamos de treinar juntos, é necessário que esse músculo aqui não trabalhe junto com o glúteo, que o gastrocnêmio e o glúteo não atuem juntos, mas sim que o gastrocnêmio atue junto com o iliopsoas. É justamente para isso que treinamos esse movimento agora. Ou seja, estamos falando sobre o que fazer para andar por muito tempo sem se cansar. Assim, para treinar, pode ser feito desse jeito. Ou seja, você quer que o seu músculo glúteo seja melhor utilizado durante a passada, ou então, por exemplo, você está andando na esteira inclinada. A subida é assim. Aqui também é possível usar a contração do músculo glúteo, se você estiver subindo. Mas se você estiver andando na horizontal para andar por muito tempo, qual será o efeito de tudo isso? Ou seja, você vai conseguir andar por muito tempo e não vai se cansar. Como isso vai ficar agora no passo? No começo, pode parecer que esse movimento é estranho, especialmente se você nunca fez isso antes. Vai ser mais fácil se você já fez para um lado, porque às vezes acontece que... Bem, na verdade, isso acontece com mais frequência, que esse movimento a pessoa consegue fazer para um lado, ela anda com uma perna assim, mas para o outro lado, a perna se move de forma diferente. Ele percebe que uma perna passa mais perto do centro e a outra vai mais de lado, cansando músculos diferentes após andar, de formas distintas nos lados direito e esquerdo. Para ele será mais fácil aprender, mas se você não tinha esse movimento, será um pouco mais difícil. Então, amigos, tentem aprender esse movimento. Durante o passo, tentem aplicá-lo. Talvez no começo até precise de um pouco de impulso para conseguir aprender. Ou seja, quando você estiver andando, tente. Quando estiver andando rápido, mas sem se inclinar para frente, você vai perceber que, se tentar acelerar do jeito errado, como na corrida, você vai começar a se inclinar para frente. Se você tentar acelerar o seu passo desse jeito, na verdade você vai sentir que o movimento meio que te joga um pouco para trás. Veja a diferença. Leva um tempo para se acostumar com esse passo, mas, no geral, ele parece natural. Ou seja, isso é apenas uma caminhada normal. No começo, suas pernas podem levantar muito alto assim, mas com o tempo, isso vira apenas um passo comum, igual a qualquer outro passo. Ou seja, é um movimento normal, natural, que nós devemos fazer.
Então, amigos, escrevam nos comentários suas impressões. Quem tentou, como foi, se conseguiu ou não, quais dúvidas tem, o que não ficou claro e até os próximos programas.